Especial, é hora da Arena Repense. Começa agora na Sagres, Repense Consumo. Apoio, Fundação Pró Cerrado. Sistema Sagres de Comunicação continua apresentando a série Arena Repense, que é um movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre consumo e produção responsáveis e que integra a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. Essa meta faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. O Repense tem a parceria da Renapse e o apoio da Fundação Pró Cerrado. E participam conosco hoje aqui da Arena Repense a repórter Ananda Leonel, que já está aqui nos estúdios conosco. Ananda, seja bem-vinda. Boa tarde, Johan. Boa tarde a vocês que acompanham aqui a Arena Repense. É um prazer estar aqui novamente, Johan. Prazer é nosso, Ananda. Quem está com a gente também aqui é a coordenadora do Polo Renapse, Polo Sudoeste, a Renata Leite. Seja bem-vinda também, olá. Renata. Boa tarde, olá, obrigada pelo convite, obrigada por permitir que a gente compartilhe os nossos conhecimentos e as nossas ações. Nós que agradecemos. E também a presença da engenheira ambiental e sanitarista, também embaixadora e consultora Lixo Zero, a Paula Moleta. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É uma honra estar... Pode concluir, Paula. É uma honra estar compartilhando dos conhecimentos, né, de uma agenda tão importante, onde todos temos que ser protagonistas, né, não esperar que os outros façam o nosso papel. Verdade. E é exatamente essa a proposta, viu, Paula? E antes da gente começar esse bate-papo aqui, dessa Arena Repense de hoje, eu vou convidar você que está acompanhando a gente, seja pela TV ou pelo YouTube, para participar com a gente lá na nossa live. Já deixe a sua pergunta, faça o seu comentário, interaja conosco. Nós temos aqui a sua participação como providencial, imprescindível para que esse debate aconteça. Antes da gente iniciar esse bate-papo, te convido para a gente conferir a reportagem especial da série Repense, feita pela Ananda Leonel. Vamos conferir. O caminhão da coleta seletiva passa nas ruas de Goiânia até 3 vezes na semana, recolhendo materiais que podem ser reciclados. Os materiais separados pelos moradores vão para 14 cooperativas de reciclagem cadastradas. A coleta seletiva ajuda na preservação do meio ambiente, mas e as empresas? O que elas têm feito com o lixo que elas produzem? A Consciente Construtora, Incorporadora e o SESI montaram uma academia de ginástica no canteiro de obras do World Trade Center. A barra de ferro com lata de tinta foi o pontapé. Criaram um termo de reciclagem, né, dentro da obra. Segundo o artigo da Universidade Estadual Paulista, mais de 28% das pessoas apresentaram um comportamento sedentário nos primeiros meses da pandemia. Preocupado com a saúde dos colaboradores, a empresa que o Felipe trabalha montou uma academia no ambiente de trabalho. E as pessoas não têm condições de pagar uma própria academia, né? Bicicleta, inteira, todo a trabalhar de academia para o nosso trabalhador. O desperdício de alimentos também preocupa a ONU. Mais de 930 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados no mundo por famílias, comércios, restaurantes e outros serviços alimentares em 2019. Os dados foram publicados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2021. Outra pesquisa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura também descobriu que aproximadamente 14% dos alimentos produzidos no mundo são perdidos entre colheitas e o varejo todos os anos. E o que fazer com o resto de alimentos que as empresas produzem? Aquela comida que sobra e é jogada no lixo. Tem uma saída para isso também, o projeto Lixo Zero.
A coordenadora do movimento Lixo Zero Goiás, Raquel Ferreira, explica como funciona o projeto. O Lixo Zero ele é um conceito que foi forjado nos Estados Unidos pela Zero Waste International Alliance, que foi quem criou, né, que em inglês isso é zero desperdício. E aí no Brasil, em 2010, nós criamos então o Instituto Lixo Zero Brasil. E através desse instituto, ocorrendo formações de embaixadores por todo o Brasil, hoje nós somos mais de 1.000 embaixadores, então nós atuamos dentro dessa temática dos resíduos em praticamente em todas as capitais e em várias outras cidades do país. Qualquer empresa pode participar do Lixo Zero, mandando para o aterro sanitário somente o rejeito, aquele material que não pode ser reaproveitado ou reciclado, como, por exemplo, o papel higiênico usado. Então, nós aconselhamos sempre a separação em 3, em orgânicos, em rejeitos e em recicláveis, e encaminhar, então, esses recicláveis às cooperativas, compostar quando possível no local ou encaminhar para algum lugar para compostar o orgânico e que somente o rejeito seja encaminhado para o aterro sanitário. O conceito Lixo Zero ele é um conceito que entra na parte educacional, na parte de saúde, na parte de meio ambiente, ele entrelaça todos esses conceitos, né, e esses objetivos. Então, o interessante é que ele tenha esse olhar diferenciado para como é possível e para como seria possível se ele fazendo uma gestão ambientalmente adequada dos seus resíduos, e essa é uma parte muito importante, trabalhar isso com seus funcionários, fazer com que esse conceito faça alguma diferença na vida de cada um, não só no formato empresarial, mas as pessoas importam muito nesse trabalho. Nesta reportagem, vimos que pessoas e empresas evitam desperdício de matéria-prima ao adotar práticas sustentáveis. Além de entulhos e alimentos, outro ponto para se preocupar é o lixo eletrônico e como ele afeta o meio ambiente. Esse vai ser o tema do Arena Repense na semana que vem. Aí, portanto, já fica o convite feito pela Ananda, né, para você continuar participando aqui com a gente da Arena Repense. Essa reportagem da Ananda está disponível lá no sagresonline.com.br. Você pode ler, ouvir, assistir quando quiser. Inclusive, Ananda, para a gente começar esse bate-papo aqui de hoje, vamos agradecendo, né, já mais de 1.000 participações aí, são centenas de jovens que estão participando aí com a gente na nossa live no youtube.com/sagrestv. Com toda certeza, e é muito importante também a gente debater esse tema de sustentabilidade. Como vocês viram aí na reportagem, existe muito desperdícios, principalmente por parte das empresas, né? Tanto de entulhos, também quanto ali de alimentos. E hoje uma coisa interessante, quando eu estava fazendo essa reportagem, andando ali pelas ruas de Goiânia, quando eu passava perto dos restaurantes, tinha sim muitos desperdícios ali em volta, tinha muitos entulhos também, o que é muito bacana, essa ideia do projeto Canteiro ali nas obras, que eles partiram ali da ideia usando cano PVC, latas de tinta, para estar ali atribuindo atividades físicas para os trabalhadores. Então, eles buscaram um meio ali para estar reciclando esses materiais e também promovendo ali atividades físicas, né, Johan? É isso. Inclusive, na nossa live tem gente perguntando, mas qual é o tema? O tema é como pessoas e empresas podem promover mais qualidade de vida a partir da reciclagem. Que soluções trazer para melhorar a qualidade de vida da comunidade como um todo. E é exatamente com essa pergunta que a gente começa essa entrevista, esse bate-papo aqui envolvendo a Renata Leite, lá da Renapse Polo Sudoeste, ela que é coordenadora da Renapse Polo Sudoeste, e também a engenheira ambiental e sanitarista, embaixadora e consultora Lixo Zero, a Paula Moleta. Paula, o foco precisa ser esse, né? As soluções para onde esse lixo precisa ser destinado e como essa destinação correta traz melhorias para o meio ambiente, né? Correto, corretíssimo. Então, a gente tem uma preocupação, nós, embaixadores do Lixo Zero, que é o nosso carro-chefe, eu diria, é a compostagem, né? Então, hoje, o Brasil, ele enterra resíduo orgânico e ele gasta mais de 20 bilhões por ano para enterrar esse resíduo orgânico. Basicamente enterrando dinheiro, né? A gente fala que orgânico seria o respeito ao alimento, ao ciclo do alimento humano, né? Então, a casca de banana, Eu falo aqui de Porto Alegre,
Então, Porto Alegre, a gente tem uma cultura do chimarrão, do café, né? Então, a gente gera bastante resíduo orgânico. E aqui a gente trabalha muito na disseminação da compostagem, a gente dissemina muito a questão de não enviar esses seus resíduos orgânicos hoje para o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele ainda é a nossa melhor estrutura, melhor destinação final para os nossos resíduos, mas ele não deveria ser nem para recicláveis, nem para compostáveis, ele deveria ser para aquela porcentagem bem pequenininha, que são os rejeitos, as nossas máscaras, né, da pandemia, que a gente sabe que ela é um rejeito, o nosso lixinho do banheiro, que a gente chama. Então, são resíduos que eles não têm uma viabilidade para serem reciclados, ou é muito caro, ou na nossa localização não tem. Então, os aterros sanitários, eles têm que existir para esse tipo de resíduo. Então, o nosso consumo ele tem que começar lá quando a gente escolhe as nossas embalagens, quando a gente escolhe os nossos produtos, o que a gente consome e a gente leva para casa, né? Então, a partir do momento que a gente compra um produto, a gente compra também a embalagem dele, né? Então, repensar hoje aonde encaminhar os nossos resíduos recicláveis, como Goiânia, muitos outros municípios eles têm a coleta seletiva, então o nosso papel é bastante forte para disseminar a coleta seletiva, cada vez mais ir os nossos resíduos domiciliares cada vez mais limpos, mais organizados, separados, para chegar nessas cooperativas e a gente ter noção que o nosso resíduo, infelizmente, ele não some como um passo de mágica, né? Ainda a gente não tem esse poder, infelizmente, o resíduo ele ocupa espaço, a gente enterra dinheiro e são bilhões, é um grande problema, né, para grandes centros urbanos, para os pequenos também. Então, existem leis, existem incentivos aí para municípios, mas a gente não pode ficar sentado, né, nós cidadãos, a gente não pode ficar sentado esperando que venha uma solução mágica do governo. Então, eu tenho que começar lá na minha casa, separo o meu resíduo do orgânico, separo o papel, separo o alumínio, deixo tudo mais organizado possível, porque tem uma teoria, né? Se em casa a gente tem tudo organizado, né? Copos nos lugares dos copos, os nossos livros organizados. Por que na hora do nosso resíduo a gente não separa, a gente não organiza também? Por que a gente faz bagunça, né? Então, é mais simples do que a gente imagina. A gente fala, é só separar. Gente, é só não misturar, né? Quando tu compra uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de refrigerante, tu não compra a latinha junto com o orgânico, junto com o papel. Não, tu compra só a latinha. Então, a minha dica, né, que a gente fala, não precisa revolucionar o mundo, não precisa, né, começar a querer ser lixo zero, porque lixo zero é uma jornada. A gente brinca aqui como embaixadores que é um caminho sem volta a partir do momento que tu se descobre nesse mundo da sustentabilidade, tu começa a entender o ciclo todo que opera, né? O quanto uma indústria ela capta de uma água para fazer um determinado produto, né? Tu vai começar a pensar hoje, para te produzir 1 quilo de carne, tu gasta mais de 15 mil litros de água. E aí tu vai fazer a tua comida e tu vai desperdiçar essa comida. Então, eu anotei um dado aqui, ó, que 10% dos gases de efeito estufa hoje produzidos no Brasil, ele vem do desperdício desse alimento, né? Porque ele tem toda uma cadeia produtiva, desde a plantação lá da soja, que vai servir de alimento para o nosso gado. Então, isso tudo é a pegada ambiental. Então, se a gente chega no final e desperdiça essa comida, a gente não está desperdiçando um mero bife, um mero produto. Tem toda uma cadeia por trás, né? Então, a nossa dica sempre é o Zero Waste, como a Raquel já falou, trazido aqui para o Brasil, a gente chama carinhosamente de lixo zero, mas não deixa de ser o desperdício zero, né? Então, cuidar bem do nosso resíduo, não desperdiçar alimento, porque é um grande problema. A gente voltou para o índice de fome no Brasil, né? Então, a gente sempre conversa sobre isso. E o objetivo 12, ele é um objetivo bastante prático, né? Ele traz as metas dele reduzir em 50% os seus resíduos, eliminar as fontes poluidoras, né? Então, ele é bem prático, ele traz as metas bem práticas, diferente do ODS 13, que vem com as mudanças climáticas, que ele é um pouquinho menos didático que o ODS 12, né? Então, o ODS 12, ele é super
didático, ele fala em desperdício de alimentos, evitar o desperdício, reduzir em 50% a geração dos seus resíduos, a compostagem ela é carro-chefe do lixo zero, porque hoje cada brasileiro produz em média 1 quilo de alimento, e 1 quilo, desse 1 quilo, meio quilo é resíduo orgânico que deveria ser compostado, né? Então, isso, tu eliminando, né, o resíduo orgânico, dando esse destino nobre para ele na compostagem, tu já alcança uma das metas do objetivo 12, né? Então, eu brinco que ele é o mais fácil de visualizar aí, porque ele traz metas bem claras. Aí essa explicação bastante esclarecedora, e culturalmente a gente tem realmente esse problema a resolver, né, Paula? Em vez de não misturar, aliás, em vez de separar, o importante também é não misturar. A Ananda está trazendo aqui informações, perguntas, né, Ananda, lá da nossa live. Destaque aí pra gente. Sim, Johan, já são mais de 1.000 jovens que estão participando aqui conosco, e a pergunta é do Carlos Lima, em que ele pergunta para vocês como podemos incentivar as pessoas e empresas a adotarem essas práticas sustentáveis. Eu acho que o maior incentivo que a gente pode trazer para as pessoas e para as empresas é mesmo o futuro da nossa população, né? É a não piora da situação que temos hoje, né? Hoje hoje na Renato nós estamos trabalhando o tema tecnologia e mundo do trabalho. Dentro da Renato nós temos a política do papel zero, né? Hoje nossos contratos, por exemplo, do programa de aprendizagem é feito online, né? É feito digitalmente, então a gente não tem a impressão de 5, 6 folhas, às vezes mais, de um contrato. Então isso já ameniza bastante o impacto que nós temos no mundo, né? A tal da pegada de carbono, né, Paula? Se a gente estiver falando coisa errada. Então, assim, essa questão de reduzir o nosso impacto enquanto instituição, enquanto ser humano, dentro de casa fazer a seleção do nosso lixo, do lixo orgânico, do óleo de cozinha, porque muita gente não lembra do óleo de cozinha. Esse óleo ele pode virar sabão, ele tem tantas possibilidades. Hoje, dentro dos supermercados, a gente tem um tamborzinho que eles recolhem o óleo, né? Nós temos empresas como a Natura, o Boticário, que recolhem as embalagens dos produtos que nós compramos. A Paula bem disse, assim, a gente cuidar do que a gente compra, porque a gente não compra só o produto que está lá dentro, a gente compra a embalagem, a gente compra o papel, né? É consumir responsavelmente, é pensar antes de comprar. Será que eu preciso daquilo mesmo? Né? Nós temos, por exemplo, os nossos crachás. Os nossos crachás, quando o jovem finaliza o programa, ele entrega. E assim, periodicamente, a gente também faz a troca de uniforme, faz troca de crachá. Nossos crachás, eles são enviados para uma empresa aqui em São Paulo chamada Enel, que moe esses crachás e faz capa de caderno, faz capa de agenda. Os nossos uniformes aqui em São Paulo, a gente está com um projeto de utilizar os uniformes que são devolvidos, né, na troca, na substituição, a gente utiliza para fazer fio de malha, para poder fazer projetos, né? A ideia é fazer objetos de crochê, brinquedos, né? Almofadas. Então, assim, é pensar conscientemente, comprar conscientemente quantas roupas a gente tem dentro do armário que nem usa, né? O reaproveitar também, né? O reutilizar o que a gente tem em casa. Isso que a Renata trouxe aqui, né, Ananda, já responde, inclusive, a pergunta de muitos jovens que estão aqui, ó. Uma das perguntas mais feitas aqui na nossa live é como que a Renata se faz esse tipo de reaproveitamento ou destinação não do lixo, né, mas também do material que é utilizado pela instituição, seja uniforme, partes do uniforme, enfim. Tem mais participação aí para a Paula e para a Renata. Sim, Johan, e uma das perguntas é do Fabiano de Souza. Ele pergunta aqui sobre para onde vai todos os lixos que são mandados para o caminhão de lixo. E também eu gostaria de pontuar
sobre o que a Renata acabou de destacar sobre o excesso, né, Renata? A gente percebe ainda mais em pleno 2022 que há muito consumo, mas também não tem aquele cuidado também de como descartar o lixo e também até de roupas, né? Que a gente sabe que as roupas têm uma durabilidade muito maior também, dependendo ali das peças, mas também temos que pensar no descarte também dos nossos alimentos e também dos entulhos também que a gente vê aí, né, principalmente aqui nas ruas de Goiânia, né? Que aí com a chuva a gente percebe que essa chuva acaba arrastando esses entulhos e fica ali às vezes até mesmo por dias e não retiram esses entulhos. Então é bem bacana essa pontuação, esse destaque que você trouxe aqui pra gente. E voltando aqui à pergunta, é para onde vai todos os lixos que são mandados para o caminhão de lixo? É uma ótima pergunta. Eu tô dando uma olhada aqui no chat também, tem bastante curiosidades ali, né? E infelizmente o plástico ele veio para o mundo, né? Para o Brasil, para o mundo, como um grande avanço tecnológico que a dona de casa não ia precisar mais lavar louça. Imagina que maravilha, né? Era só usar e joga fora, né? Sendo que esse fora hoje a gente sabe que não existe. Então, a política nacional, ela nasceu em 2010, né? Então, ela que trouxe lá a questão dos aterros, falando que qual era o local mais ambientalmente correto de ter essa disposição final dos resíduos, né? Então, hoje, os nossos resíduos sólidos urbanos, eles vão para aterro ou lixões. Infelizmente, no Brasil, nós temos mais de 3 mil lixões abertos ainda, a céu aberto. Alguns chamam de aterro controlado, né? Mas não dá para se dizer que ele tem algum controle, porque tu não sabe exatamente que material que está chegando, tu não sabe o peso, né? Tu não sabe se vem do hospitalar, do industrial. Então, existe hoje a política nacional que ela trouxe algumas ferramentas, e o marco do saneamento agora em 2020 também trouxe algumas mais ferramentas, porque a gestão de resíduos sólidos municipais, ele é um grande desafio para o poder público. Ele é caríssimo, tudo é muito caro. Então, existem municípios que a gestão de resíduos, ela equivale a um setor de segurança, o setor de saúde, sabe? Então, a gestão lixo zero, ela prevê que o aterro sanitário seja usado só para rejeitos, né? Então, o nosso plástico, para começar, o nosso plástico que ficasse disponível para ser consumido no mercado, ele deveria ser todos recicláveis. E não é o que acontece, né? A gente sabe que quando uma embalagem, ela mistura mais tipos de materiais, por exemplo, quando tu tem uma embalagem e ela tem plástico, ela tem papel, quando chega numa cooperativa, não dá tempo de um triador, né, de um catador, separar esses dois materiais. Às vezes dá, eu já vi cenas das catadoras tirando o plástico do papel para aproveitar. Mas, assim, quanto mais separado, quanto menos mistura de materiais, mais fácil é a sua reciclabilidade. Isso não quer dizer que vai ser reciclável, né? A reciclabilidade, ela muda muito de capital, de cidade para cidade, região para região. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um grande problema, que é a reciclagem do vidro. Então, aí para cima, a gente já não tem esse problema, né? A gente sabe que tem uma cadeia de reciclagem de vidro melhor do que aqui. E varia muito de região para região, né? Aqui eu falo de Porto Alegre, o nosso plástico, eu brinco, né? Que aquela escovinha de dente que a gente comprou lá quando era criança, do Piu Piu, da Mônica, né? Ela ainda tá por aí, sabe? O nosso primeiro plástico ainda tá por aí. E virou um problema, ele se tornou o vilão, só que o vilão não é o plástico, o vilão é o consumo banalizado que a gente deu para esse grande produto, né? E ele vem do petróleo, né? Então, é uma produção totalmente insustentável. A gente ter copo plástico, a gente ter plástico, né, os descartáveis. Então, o objetivo 12, o ODS 12, ele traz claramente compras sustentáveis. E o que seria isso? Eliminar o plástico de uso único, né? Aquele canudinho, aquele copo plástico, aquele pratinho de aniversário. Então, isso aí, existem outras possibilidades, né? Hoje em dia, tu numa loja, tu encontra escova de dente de bambu, que
2 meses ela está decomposta, né? Sendo que a nossa primeira escova de plástico está rolando por aí. Então, ele fala de compras sustentáveis. Eu quero pontuar uma coisa, que compras sustentáveis não é aquela compra, parei de consumir roupa, agora eu só compro de brechó, né? Só compro de segunda mão. Aí tu vai no brechó e compra 200 peças da roupa de brechó. Eu tô sendo sustentável porque eu tô comprando de brechó. Gente, não sabe. O ser sustentável é tu ir eliminando o excesso da tua vida, né? Ir eliminando o excesso, ficar só com as coisas que tu realmente precisa e usa. Então, existem muitas... O plástico, ele é um problema, ele vem do petróleo, a gente está vendo aí a grande crise que está dando, né? E ele veio como uma solução e virou um problema, porque nós humanos banalizamos. Mas ele é um produto super importante, né? Para a medicina, ele revolucionou a medicina, ele é importante para muitas indústrias, né? Porque... Enfim, ele é importante, ele não é o vilão é o consumo desenfreado. Então, as compras sustentáveis, ela começa aí, eliminando os descartáveis. Aí, se tu descobre que tem uma feirinha orgânica na tua rua, no teu bairro, faz um esforço, pega a tua sacolinha retornável, vai na feira, sabe? Então, parece pequeno, mas, gente... a gente não precisa de todo mundo fazendo perfeito, né? A gente precisa de muita gente fazendo pouquinho para daí sim se tornar um monte, né? E o lixo zero é isso, a gente incentiva as práticas sustentáveis, incentiva os ciclos naturais e pensa muito no ODS 12 como um norteador mesmo. Desde a parte de eliminação dos resíduos 50%, a nossa meta a gente alcançaria só eliminando os orgânicos, né? Dando esse destino mais nobre para ele, assim, do que tu pegar a tua casca de banana, botar dentro de uma sacola plástica que ela vai levar mais de 400 anos para se decompor, sendo que a casca de banana, se tu bota na terra, dá 2 semanas ela já não existe mais. Ela já nutriu aquela terra, né? Então, enfim, se vocês me deixarem falando aqui, eu vou ficar falando até amanhã, gente. Então, por favor, me interrompam, né? Verdade. Olha, Paula, te interromper seria até contra o que a gente está propondo aqui, porque a gente quer exatamente isso, trazer esse debate de ideias. Mas antes da Nanda trazer mais informações, da Paula e da Renata falarem mais, eu queria destacar aqui, Nanda, as participações que vêm de todas as regiões do Brasil. Olha, tem participação do Christian, do Carmo, da Maria Vitória de Posse, Goiás, a Duda Santos, eu não disse de onde, mas também tem a Keila Silva, o Anderson Abrantes Bragança fala aqui sobre as técnicas de reciclagem, que vão desde a separação dos resíduos por material, plástico, papel, metal e vidro são alguns exemplos, até a sua transformação final em outro produto. Tem também a Ana Clara Belo, do Rio de Janeiro, a Roberta Pérez, de Porto Alegre, tem a Giovana Miranda, de Goiatuba, tem o Henrique Júnior, de Brasília, no Distrito Federal, enfim, muita gente participando aqui com a gente. Pernambuco. Isso, Canoas, Joinville, Santa Catarina, não dá para falar o nome de todo mundo, a gente quer. Tem o Alé Gribler, que fala de 3 de maio, o Lucas Nogueira, o Igor Souza, enfim, muita participação. Antes da Ananda trazer a pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui também para a Paula. Você falava, Paula, dessa necessidade que a gente precisa ter, né, desse trabalho de formiguinha mesmo, aos poucos, cada um faz a sua parte, fazendo pouco a gente chega no muito. Só que o que a gente percebe quando está andando por aí nas ruas, principalmente nos grandes centros, é exatamente o contrário, é o incentivo ao consumo desenfreado. Você olha para a sua esquerda, tem os holofotes para alguma propaganda, consumo. Você olha para a sua direita, tem outro holofote, outro outdoor, alguma coisa piscando para que você consuma. E quando você pensa em alguma mensagem para reciclar, para você destinar o seu lixo, ou para se preocupar em como essas embalagens que a gente compra, onde elas vão parar, é sempre um anúncio pequeno, pelo menos geralmente, é sempre algo pequeno, que não chama tanto a atenção como aqueles anúncios enormes de algo que você precisa consumir. O problema ele não poderia começar a ser resolvido a partir dessa inversão também, Paula, porque é preciso chamar mais a atenção da população para aquilo que vai fazer bem para ela, que vai trazer o retorno sustentável para ela, que é exatamente essas soluções que a gente está debatendo aqui. Como que você analisa essa preocupação do mercado em passar essa mensagem positiva? Quando a gente pensa numa embalagem,
uma embalagem que seja reciclável, a gente logo pensa que no verso dela tem lá uma mensagem informando que aquela embalagem ela é sustentável, que ela pode ser reaproveitada. Normalmente essa mensagem está lá pequenininha. Isso não pode ser feito de uma forma a chamar mais a atenção do consumidor, não tem como não falar em consumo, mas o mercado também não precisa mudar a postura, e isso passa não só pelas empresas, mas a população precisa cobrar isso mais. É um processo muito complexo, né, Paula? Mas é preciso haver essa mudança. Exatamente. Tu tá perguntando, eu já estou pensando em milhões de respostas, né? Porque infelizmente a gente não tem uma resposta única. É preciso que empresas mudem essa política, é preciso que o consumidor mude essa política, os seus hábitos, é preciso que é um conjunto de ações. E algo que eu tenho trabalhado, que eu tenho trazido bastante, é a questão que muitas empresas elas estão caminhando para algo que seja mais sustentável, que seja socialmente sustentável, que é aquelas 3 letrinhas, né? O ESG, que é o Environment, Social e Governance. Então, são ações que elas casam todas essas questões dos ODS, né? Então, o ESG, ele caminha diretamente junto, concomitante com os ODS, né? Então, grandes empresas, elas já têm adotado essa política de ESG dentro da sua corporação, incluindo todos os seus colaboradores, né? Então, não é algo fácil, né? Não é algo fácil mudar uma cultura que está aí desde os anos 70, esse consumo, não é algo fácil. Mudar culturas não é algo simples, né? É algo bem longo, acredito, né? Então, E a reciclagem, ela não é a peça-chave, né? A reciclagem, ela é um outro processo que tu gasta energia, tu consome para tornar um outro objeto. Então, o melhor seria que o melhor resíduo é aquele que não existe, né? Então, as compras a granéis, né? A gente já tem o nosso próprio recipiente, as compras a granéis, ter a nossa própria ecobag, ter as nossas roupas, né? Repensar, comprar com qualidade, não em quantidade. Então, é pequenos hábitos que a gente, como consumidor, a gente está exigindo isso das empresas. Então, uma grande corporação hoje se faz um ESG, não é porque ela quer, não, pode ser também, né? Mas é muito mais porque tem pressão dos consumidores pedindo para que empresas sejam mais sustentáveis, que elas se comprometam mais com o futuro do planeta, que se comprometam, né, a ajudar a ir contra a crise climática. Porque a crise climática ela deixou de ser algo que as pessoas não acreditavam mais. Ela está aí, a gente está vivendo ela. Então, eu não falo mais mudanças climáticas, eu falo crise climática, porque a gente está vivendo já ela, a gente já está vivendo as mudanças, né? Então, as empresas elas têm buscado cada vez mais essas iniciativas, grandes empresas, grandes corporações, e cabe a nós, consumidores, exigir cada vez mais dessas empresas, né? Eu brinco que a gente não sabe a força que a gente tem como consumidor. A partir do momento que tu para de comprar um produto, né, que tu fala assim para tua família, esse produto aqui já não é bom, não faz bem, a embalagem dele não recicla, o conteúdo dele não faz bem para ninguém, tu vai começar a mudar. E é esse o ciclo da sustentabilidade. Tem que começar por ti. Tu tem que começar a ser sustentável. Tu tem que começar a repensar os teus hábitos para aí, então, começar no teu ciclo social, né? O círculo social da gente, a gente começar a influenciar pelo exemplo, né? Não adianta a gente falar, mas não fazer, não cumprir. Então, o exemplo, ele arrasta, como a gente fala aqui no Lixo Zero. Então, não existe uma receita de bolo, vamos transformar o mundo no mundo sustentável agora, né? Vamos parar de consumir plástico, vamos parar de comprar embalagem que não é sustentável. Seria um sonho, né? Seria um sonho, e a gente não está muito longe disso ainda, mas eu acredito muito no potencial dessa sigla do ESG que está vindo. A população está pedindo mais, essa nova geração que está vindo, né? A geração mais jovem, que nem nós, assim, que nem nós aqui, a gente já está buscando coisas mais sustentáveis. A gente não quer mais comprar por comprar. A gente não quer mais que empresas que estejam, né,
poluindo o meio ambiente, que hoje se sai na mídia alguma empresa que está fazendo um trabalho escravo, que tem um trabalho infantil, a gente não vai querer comprar, né? E não deveríamos querer comprar, né? Então a empresa ela tem que mudar suas políticas, ela tem que comprovar que mudou, para então a gente voltar a consumir dela. E é isso que o ESG prova, né? O ESG engloba tudo isso, desde como tu trata o teu trabalhador, desde como tu trata o entorno que a tua empresa está incluída, né? A tua vizinhança ali, qual é o impacto que tu está trazendo para esse local. Então, é uma série de iniciativas, não basta só a empresa começar a botar um selo dizendo que a embalagem é reciclável, porque não vai resolver quase nada, né? Então, partir para uma política pública mais sustentável. Isso a gente faz também pelo Lixo Zero, né? Disseminando esse conceito que abrange tantos outros conceitos. E é cada vez mais a gente buscar, a gente aprender sobre sustentabilidade, disseminar sustentabilidade, disseminar essas boas práticas e cada vez mais, né? O nosso trabalho de formiguinha, ele é eterno, assim. Então, várias iniciativas juntas, assim. Verdade, Paula. O pessoal está perguntando muito aqui na live sobre lixo eletrônico, é uma das perguntas bem reincidentes aqui. Só lembrar a você que esse também é um assunto de preocupação aqui da Arena Repense. Para as próximas edições, nós vamos aprofundar mais sobre o lixo eletrônico, sobre a destinação de tudo que compõe, né, o lixo eletrônico e está tão presente no nosso dia a dia também. Tem mais participação aí na live, né, Ananda? Sim, Johan, e antes de chegar nessa participação, eu encontrei aqui uns dados da Fiocruz, porque a Paula acabou de falar também sobre o tempo de decomposição, né? E surpreendentemente, Johan, o tempo de decomposição do plástico, por exemplo, é 450 anos, segundo os dados da Fiocruz, e de vidro mais de 1 milhão. E a Paula trouxe isso aqui em destaque sobre a importância principalmente da questão do vidro, da questão do descarte do vidro. E é onde eu chego com a pergunta também do pessoal aí que está acompanhando a Arena Repense. Já somos mais de 1.000 pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live. Mais de 1.600, né? Mais de 1.600, Johan. Mais de 1.600 pessoas acompanhando a importância da sustentabilidade, que a Paula aqui também trouxe, que é uns passos de formiguinha, né, Paula? Que é dentro de casa, com o nosso cuidado ali dentro de casa, estimulando ali a nossa família, trazendo essa conscientização para o nosso dia a dia. E a pergunta é do Carlos Lima. Ele pergunta o seguinte: no Brasil já temos resultados positivos através dessas práticas sustentáveis? Eu vou responder isso? Tem certeza? Infelizmente, né, o nosso atual cenário, ele não é muito favorável, né? Tanto a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, desmatamento. O desmatamento, ele é a maior causa do nosso efeito, né? Dos nossos gases de efeito estufa, porque tu desmata para criar gado e a criação de gado transforma em carne, a carne é exportada, tudo isso gera impacto. Então, infelizmente, eu não tenho boas notícias do Brasil para falar sobre sustentabilidade. A gente recicla apenas 3% de todo o resíduo, lixo produzido nas cidades. Varia de cidade para cidade. Eu estou em Porto Alegre, que é uma das maiores taxas de reciclabilidade, que é 7%. Então, infelizmente, a gente tem muito trabalho para fazer, muito mesmo, assim. Então, a gente é 1.600 assistindo essa live aqui hoje. Então, imagina se 1.600 residências começassem hoje a compostar, começassem hoje a separar o seu resíduo. Imagina o impacto que essa live não ia ter, né? Então, o nosso trabalho é muito mais mudança de cultura, mudança de pensamento, trazer esses hábitos para dentro de casa, sendo em jornal, sendo em TV, sendo em lives, como está acontecendo aqui ao vivo. E assim, a gente bota muita esperança no ser humano, né? Bota muita esperança nas futuras gerações. Qual o Brasil? O Brasil é lindo, o Brasil é gigantesco, né? Norte a sul, a gente tem espaço para caramba para fazer aterro sanitário e mesmo assim a gente tem lixão ainda. Por que a gente tem lixão? Não sabemos, é falta de gestão política, falta ativa, né? Então,
falta da população, exigir que não seja mais lixões. Então, a gente faz todo esse trabalho, né? A gente faz todo esse trabalho de comunicação, informação. Aqui, né, todo mundo que estiver aqui, pesquisa na sua cidade, tem coleta seletiva? Que horas passa na minha casa? O que eles recolhem, né? E aí tu já está fazendo um baita papel sustentável para tua cidade, sabe? Então, eu moro em casa, por que eu não vou fazer uma hortinha, né? Segurança alimentar, hoje a gente fala muito nesse tema, que qualquer horta, qualquer espaço que tu produz um alimento, ele se torna um espaço de segurança alimentar. Bom, se eu vou ter uma hortinha, por que eu não vou fazer uma compostagem para daí o meu adubar minha hortinha e eu, né? Então, infelizmente, o Brasil, ele está atrasado, ele está muito atrasado. A gente fala em reciclagem e a reciclagem, ela não é a solução para tudo. A gente tem lá os R's da sustentabilidade, né? Aqui no Lixo Zero a gente trabalha 4, mas eu já ouvi lugares que falam em até 10, né? Respeitar, responsabilizar-se. Então, para mim, o essencial sempre é o repensar e o reduzir, né? Então, reduzir o meu consumo de carne. Poxa, eu não estou pedindo para te parar absurdamente de comer carne, mas uma refeição na semana precisa que todas as 10 sejam com carne, todas as 14? Não precisa, né? Uma que seja, tu já tá contribuindo positivamente pro planeta, né? Pro teu local. Pode parecer, né? Eu fico dizendo, é um dia só que aquele movimento do segunda sem carne, né? Então ele é super vantagem, ele traz para as pessoas descobrirem novos hábitos. Então o reduzir, né? Reduzir hoje, eu vou de carro para o meu trabalho, mas poxa, por que eu não posso ir de bicicleta? Por que eu não posso pegar um transporte, né? Então, a gente precisa de um Brasil que nos dê condições para a gente ser sustentável também. A gente precisa de coisas públicas que sejam de qualidade. Por que um espaço público hoje, ele é público, ele é meu também? Por que eu não vou cuidar do espaço que é público, que é de todo mundo? Por que né, a gente também tem que ser cidadãos ativos e educadores ambientais também? Né? Então, a nossa briga aqui no Lixo Zero também é para trazer educação ambiental dentro das escolas, educação ambiental para todos os lugares, né? Então, transformando todo mundo em agentes ambientais. Então, não é... Eu fico muito, muito chateada, assim, quando vem... mas é que a prefeitura não faz nada. É porque o governo não faz nada. E o que tu fez hoje pela tua cidade, sabe? O que tu separa o teu resíduo, tu composta o teu orgânico, tu iniciativa o teu mercadinho do teu bairro para ele prosperar, né? Para fazer girar a tua economia aqui do bairro, da cidade. Então, são uma série de ações. E infelizmente, o Brasil está bem atrasado na sustentabilidade e espero que os próximos anos sejam de melhores condições aí, que eu possa vir falar que, olha, caminhamos rumo à sustentabilidade. Verdade, viu, Renata? E olha, pensando nisso, nessa mudança de comportamento, isso pode começar em casa, pode começar na rua, pode começar no seu ambiente de trabalho. Olha, a Daiane Schwalbe pergunta aqui como esse assunto influencia no meu local de trabalho. A pergunta que a própria Renata já começou a responder, Lená, no início do nosso bate-papo, que a Renata tem essa preocupação, né? Os jovens exercendo esse tipo de preocupação também no ambiente de trabalho. Isso, exatamente. A gente traz para os jovens, dentro da nossa metodologia, inclusive, temas que trabalham a sustentabilidade, né? Trazem para o jovem a consciência. A gente pensa que ser cidadão, a gente pensa que sociedade é só política, são só ações públicas, mas e a nossa parte? Nós, enquanto cidadãos, né? Então, assim, é o que nós fazemos dentro do nosso local de trabalho. Desculpa. Por exemplo, utilizar um copo descartável. Você utiliza um copo descartável toda vez que vai ao bebedouro, ou você pega aquele copo descartável e usa um ao longo do dia, um ao longo da semana? Né? Ou, por exemplo, quando a gente utilizava, nós estamos reduzindo também o uso do copo descartável, o meu ficava a semana inteira guardado na minha gaveta.
descartava uma vez por semana. Né? Ainda colocava um papelzinho, gente, olha, cada copo custa isso, né? Demora tanto tempo. Né? Eu acho que a Paula pode depois complementar a questão dos lixões. O que um lixão hoje ele produz para o nosso meio ambiente? Né? A gente tem um líquido que é produzido, né, pela decomposição de várias coisas, inclusive pilhas que nós colocamos no lixo comum, né? As coisas que trazem para a nossa água potável, para os nossos lençóis freáticos. Né? E dentro do ambiente de trabalho, nós utilizamos pilha, nós utilizamos grampos, nós utilizamos caneta, lápis. O que a gente faz com tudo isso? Para onde que a gente manda para o lixo comum? Né? Então, assim, dentro do nosso ambiente de trabalho, não só por nós, mas pelos que estão à nossa volta, não é pela instituição ou pela empresa onde nós trabalhamos, é por nós, é pelos nossos filhos, nossos netos, né? É pelo ambiente, foi o que a Paula até falou, somos 1.700, né? Mais ou menos isso hoje. Se cada um de nós conseguimos mobilizar 2 pessoas ao nosso lado, imagina quantas pessoas vão fazer a sua parte. O diminuir o banho em 5 minutos, né? Aquele banho longo que a gente que tem cabelo grandão, desliga a água na hora que você está passando shampoo, condicionador, penteando. Né? A compostagem, eu moro em um apartamento e tenho uma varandinha desse tamanho, eu consegui plantar tomate. Né? Utilizando o meu lixo orgânico como adubo. Então, assim, são coisinhas pequenas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Ao invés de você usar o copo descartável, leva uma garrafinha, né? Para tomar um café, ao invés de usar o copo descartável, usa uma xícara. Tá? Então, assim, são coisinhas pequenas que a gente pode utilizar. E isso influencia, sim, no nosso ambiente de trabalho, criando uma cultura e um ambiente mais agradável e adequado, até com os nossos colegas de trabalho. E é aquela coisa, nós somos exemplos. Né? É só a gente se comportar, a gente espelha as pessoas. Então, nós podemos ser o exemplo do próximo. Verdade. Né? O exemplo dos nossos filhos, né? E dos nossos colegas. Verdade, Renata. A gente precisa começar e dar o exemplo também. A gente já está partindo aqui para o final da nossa live, né, da Arena Repense de hoje. A Ananda Leonel destacando aí as últimas participações. É um prazer, Johan, estar aqui com vocês, debater de um assunto tão importante que é a sustentabilidade, principalmente como as empresas e também os jovens, né, pode estar fazendo a diferença ali no dia a dia. E agradecer também as participações, Johan, que hoje tem muita participação do nosso chat. Agradecer também ao João Messias, ao Diego Borges, ao Miguel Godoy, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Agradecer também ao Luiz Fernando, a Ciane Caroline, Felipe Alves. E, Johan, são muitas participações de diversos locais do Brasil, conscientizando aí a cada dia sobre a sustentabilidade. Lembrando também, né, Johan, que aqui no debate a gente destaca também a importância de fazer a diferença, preocupar também com esse excesso no nosso dia a dia, ali no nosso local de trabalho, na nossa casa, também ali, como a Renata acabou de falar também sobre, ali dentro das salas de aula, a gente também tem como sempre estar fazendo alguma coisa, né, Johan? Tá ali fazendo algo diferente todos os dias. Verdade. A gente já vai começar a se despedir aqui das nossas convidadas, Ananda, mas fazendo perguntas, porque elas não param de chegar. Olha, tem pergunta de empresa também. A HL Studios está perguntando o que é embalagem biodegradável. Eu me despeço aqui da Paula Moleta, ela que é engenheira ambiental e sanitarista, embaixadora e consultora Lixo Zero. Me despeço fazendo essa pergunta. Paula, o que é embalagem biodegradável? Preocupação das empresas também. E obrigado pela participação. Ai, me deixou com essa bola, né? Me deixou com essa pergunta. O mercado ele está vindo com diversas inovações em embalagens, né? Tem as biodegradáveis, tem as compostáveis, tem aquela que tu come a comida e depois come a embalagem. Tem feito de mandioca. Então, assim, depende qual é o que seria a biodegradabilidade dessa embalagem, vai depender da composição dessa embalagem. Muitas vezes biodegradável significa que ela se transforma em microplásticos mais rápido, então ela não é legal, né? Porque o grande problema do plástico é que ele é muito e ele se transforma basicamente num pó, ele se transforma em microplásticos mesmo, né? Que até saiu um estudo dizendo que existe microplástico na nossa corrente sanguínea. Imagina o quão pequeno tem que ser essa partícula para estar dentro da corrente sanguínea humana.
Então, a minha dica sempre é desconfie, tá? Desconfie dessas novidades, pesquisem, vão em fontes seguras, não acreditem em tudo que vem, que é sustentável, porque existe, infelizmente, muito greenwashing por aí. Então, sigam páginas, né, que tragam informações coerentes, que tragam informações corretas. O Lixo Zero é um deles, é @Instituto Lixo Zero Brasil. O pessoal de Goiânia pode conferir lá no Jornada Lixo Zero, é um projeto muito bacana que está rolando lá na cidade. E lá, com certeza, vão te dar informações, né? Então, assim, a minha dica sempre é desconfie. É isso. Né? Existem uma série de invenções, novidades que está vindo aí, e é verdade essa das embalagens que depois tu come. O grande exemplo que aconteceu, até se vocês lembram, foi no iFood do Big Brother ano passado, que foi um delivery que era cheio de plástico, a mesa da pessoa ficou cheia de plástico. Aí o público caiu em cima, né? Foi para cima do iFood. Como assim iFood? Plástico? Como assim? Aí na outra vez ele estava lá com um monte de embalagem de papel. Só que a embalagem de papel também tinha plástico. Então, assim, desconfiem, sabe? Desconfiem. A sustentabilidade, ela é um termo bem amplo, bem desconhecido para muita gente. Então, sempre que tiverem dúvida, pesquisem, vão atrás da informação e, né, a gente está à disposição aí para ajudar vocês no que precisarem aqui do Lixo Zero. Inclusive, quero deixar um convite, agora em maio, dia 1º, a gente vai começar a nossa Semana da Compostagem, a 2ª edição aqui no Brasil. É um movimento lindo que vai acontecer durante a semana para a gente disseminar essa prática que parece algo tão difícil e ela existe milhões de jeitos de fazer. E a compostagem, ela é uma prática linda porque, mesmo dando tudo errado, eu faço compostagem dentro do meu apartamento, faço tudo errado, na verdade, e mesmo assim ela dá certo no final. Então fica o meu convite para a Semana da Compostagem, dia 1º de maio, e muito obrigada pelo espaço e desconfiem da sustentabilidade que vendem por aí, tá, gente? Verdade, mais importante do que trazer a resposta é manter o questionamento, né, Paula? Obrigado mais uma vez. Também os nossos agradecimentos à Renata Leite, coordenadora Renapse Polo Sudoeste. Obrigado, Renata. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade para mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui dentro, como que nós utilizamos, nós damos fins aos nossos rejeitos, né, aos nossos dejetos, nosso